Olá, meus alunos aí do Colégio Livremente. É, Pensando em vocês, né, para que vocês não saiam prejudicados, né, dessa situação pela qual nós estamos passando, é, nós do Colégio Livremente, né, como de toda a rede da Prefeitura de Ouro Branco, vamos estar, né, passando atividades para vocês, né, e lecionando de forma, né, remota, né, de forma online. Então, como a gente ficou um tempo, né, sem ver o conteúdo, né, já faz quase um mês ou mais de um mês, né, já até perdi aqui, na verdade já tem mais de um mês, né, nós paramos no dia 18 e hoje é dia, né, 23, né, de abril. Então, eu propus, né, de iniciar esses conteúdos aí com uma revisão, né, da matéria que a gente já trabalhou em sala de aula, tá? Para que a partir, né, da semana que vem, é, no caso a partir do dia 4 de maio, né, porque essas atividades que nós vamos estar passando agora, elas vão estar disponíveis para vocês, né, da semana, do dia 22 ao dia 30, né, de abril, né, vão ser várias atividades. Então, após essa revisão, nós vamos iniciar um conteúdo, né, já novo, tá? Para que a nossa matéria não fique parada. Então, vamos revisar aí um pouquinho sobre a Idade Média, né? Na aula de hoje, nós vamos ver sobre a Alta Idade Média. Mais especificamente, né, falando do feudalismo, porque o feudalismo, né, ele é a base, né, da Idade Média, né? É o sistema que vigorou durante a Idade Média, né? Que vai ter como base as relações de vassalagem, tá? Que a gente vai trabalhar um pouquinho para frente. Então, veja bem, a Idade Média ela é dividida em duas partes, tá? A Alta Idade Média, que vai do século V, né, do ano de 476, quando, né, o Império Romano do Ocidente ele cai, né? Ele é derrubado pelas invasões germânicas, e nós vamos ter aí o processo de formação do feudalismo, tá? Até mais ou menos aqui, século X, XI, que vai ser o apogeu do feudalismo, desse sistema feudal. Tá? E a partir do século XII, XI, né, nós vamos ter a decadência do feudalismo, que vai ser chamada Baixa Idade Média, que vai até 1453, quando ocorre o fim, né, desse período, denominado Idade Média, com a queda de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos. Então, o feudalismo, o que é esse sistema aí, né, que vigorou durante a Idade Média? O feudalismo ele tem as suas origens, né, em duas tradições, né, nas tradições romanas, tá, como o colonato e o cristianismo, tá? O colonato é aquela prática em que as pessoas saíam das cidades, iam para os campos, né, trabalhar como colonos, né, nas terras dos grandes proprietários, em troca de proteção, tá? Porque nas cidades já estavam nas cidades, né, estava tendo um sentimento ali, um clima de insegurança, né, por conta das invasões germânicas, né, e o cristianismo que, né, surge no Império Romano e permanece, se fortalece, né, durante a Idade Média. É uma das poucas instituições, né, que após a queda do Império Romano vai, né, permanecer durante a Idade Média. E das heranças germânicas, que são aquelas contribuições, né, aquelas tradições que já eram praticadas pelos povos germânicos, que vão ser incorporadas, né, nessa nova fase aí, né, nas tradições romanas, que é principalmente o caso do comitatus e do benefício. Né? O comitatus era aquele laço de fidelidade, o juramento de fidelidade que os chefes guerreiros, né, faziam com os seus soldados, né, com os outros militares ali. Em troca, né, da fidelidade, por lutar ao seu lado, né, por dispor, né, dos seus serviços, o chefe ele concedia a esses guerreiros benefícios, né, os espólios de guerra. Tá? Então, o comitatus é esse laço de fidelidade e o benefício é o bem, né, que vai ser entregue a esses guerreiros aí por, né, jurarem essa fidelidade aos chefes, né, germânicos.
Então, dessas duas heranças aqui, é que nós vamos ter a base do feudalismo, que vai ser denominada de relações de vassalagem, tá? As relações de vassalagem, né, ou vassalagem, elas vão ter como base esses elementos aqui, tá? Bom, então as características desses sistemas principais. A maior parte das pessoas eram ligadas politicamente por um juramento de suzerania e vassalagem, tá? Suzerania era, né, as pessoas que doavam um bem, doavam algo, tá? E vassalagem, né, e vassalo, né, vai ser aqueles que vão receber algo. Então, esse juramento de suzerania e vassalagem é a ligação que os nobres vão ter entre eles, né, pelos juramentos aí de fidelidade. A economia, durante a Idade Média, ela vai ser praticamente ruralizada. As cidades, as poucas que vão existir, vão ser cidades, né, bem pequenas, enfraquecidas e dentro, né, dos feudos, ou seja, dentro de territórios, né, de algum nobre, né, de algum senhor feudal. Tá? Então, praticamente não vai existir, né, cidade. Tá? A economia ela é ruralizada. Tudo que é produzido dentro de um feudo é para o seu próprio consumo. Por isso que nós vamos ter um enfraquecimento comercial, né? Praticamente não vai ter moeda, cada feudo vai ter, né, a sua própria forma de trocar ali, ou a sua própria moeda, né? Não vai ter uma moeda forte, unificada. E tudo que era produzido dentro do feudo era para o seu próprio consumo, ou seja, era uma economia de subsistência, né, para a sua própria sobrevivência. Nós vamos ter também aqui uma supremacia da Igreja Católica, né? A Igreja Católica ela vai ser muito influente nesse período, tá? Principalmente relacionada à mentalidade das pessoas, né? A controlar a forma com que as pessoas pensavam. Porque se alguém pensasse de forma diferente, né, do que a Igreja Católica determinava, essa pessoa ela tinha grandes riscos, né, de ser expulsa ou até mesmo de ser condenada à morte ali por pensar diferente, né? Então, e a Igreja Católica vai dar sustentação à sociedade hierarquizada que existia durante a Idade Média, né? A divisão social que existia durante a Idade Média vai ser justificada pelo pensamento religioso como algo sendo predestinado por Deus, tá? Então, se uma pessoa nascia numa família de servos, ela jamais conseguiria, né, obter riquezas ou sair dessa condição, porque era algo que Deus quis que fosse assim, tá? Então, a igreja ela controlava esse modo de pensar das pessoas também. Bom, aqui nós temos um esquema, né, de como que funcionavam essas relações aí de vassalagem, tá? No ponto A aqui, em vermelho, nós temos o rei, né, que era apenas um título, ele não governava com poderes absolutos, tá, como os reis que nós costumamos conhecer, né, com grandes poderes, reis poderosos. Nesse momento aqui, os reis eles são fracos, tá? E eles vão ter essa grande parcela aqui de terra, em vermelho, dividida entre vários nobres, entre vários vassalos. Então, quem vai doar a terra vai ser um suzerano. Tá? Então, esse suzerano que há, ele vai doar para o vassalo 1, para o vassalo 2, para o vassalo 3, para o vassalo 4 e para o vassalo 5. Tá? Então, os donos desses, né, territórios aqui, eles vão ser chamados de senhores feudais. Por quê? Feudo é terra. Tá? A terra era a fonte, né, de riqueza durante a Idade Média. Quem tinha terra tinha poder. Tá? Por isso que o nome, né, do bem que era doado passou-se a se chamar, na verdade era chamado de feudo, né, o bem, mas como a terra era o bem mais valioso, né, a terra ficou associada a feudo. Então, feudo é terra, fonte de poder aí da Idade Média. Tá?
E olha só, no caso aqui do 2, né, do 2 em azul aqui, nós vamos ter a divisão, né, entre outras 3 partes. Então, um vassalo, ele poderia ser suzerano, né, de outro vassalo, tá? Um vassalo, ele poderia ser, né, vassalo de um suzerano e suzerano de outro vassalo, né, caso ele dividisse ainda mais essas terras aí em pequenos lotes. Bom, cada um, né, dos participantes dessas relações de vassalagem tinham determinadas obrigações uns para com os outros, tá? No caso aqui dos suzeranos, eles vão exercer uma autoridade, tá? Sobre as suas terras. Eles é que vão arbitrar, né, os conflitos entre os vassalos. Então, se, por exemplo, está tendo alguma divergência ali entre os seus vassalos, quem vai aplicar a justiça, quem vai aplicar a lei, né, quem vai resolver esse conflito vai ser o suzerano. É a palavra dele que vai valer ali para resolver esse conflito. E ele tinha a obrigação, né, de proteger os seus vassalos em caso de conflito. Tá? Essas eram as obrigações aí dos suzeranos. No caso dos vassalos, eles, né, tinham que defender os suzeranos, tá? No caso de uma guerra, quando fosse convocado, seja perante um tribunal, então ele não iria, né, levantar falsos testemunhos ou caluniar o seu suzerano, né? Iria defender esse suzerano aí da melhor forma que fosse possível. Fornecer provisões em épocas de escassez, tá? Então, o que ele plantava, né, o que ele produzia, né, parte disso deveria ser entregue ao suzerano, tá? Porque ele devia obrigações a esse suzerano, tá? Já que já que as suas terras foram doadas por esse suzerano. E costumava-se, né, haver o oferecimento, né, das mãos de suas filhas em casamento, como forma de fortalecer, né, as alianças entre esses nobres aí. Bom, então a suzerania e a vassalagem era uma relação de hierarquia, lealdade e proteção recíproca, né? Ou seja, tanto o vassalo tinha que proteger o suzerano, quanto o suzerano tinha que proteger, né, o vassalo. E aqui nós temos a imagem aqui do filme Lancelot, né, o Primeiro Cavaleiro, que mostra um pouco, né, dessa mentalidade medieval, né, da ideia, né, de cavalaria, de nobreza, né, de servos, castelos, né, tudo ambientado naquele clima medieval que nos foi transmitido aí pela popularidade, né, do cinema, das obras de romance, né, pela ficção aí. Bom, e os servos, né? Em que parte que esses servos entram? Os servos era a base da sociedade feudal, tá? Eles é que trabalhavam. Segundo, né, um bispo, né, do período, ele vai dizer que a sociedade era, né, dividida entre nobreza, que eram os responsáveis por lutar, né, por proteger a população, entre o clero, que era responsável pelas orações, e entre os servos, né, que era a base que sustentava o restante da população. Os servos não eram escravos, tá? Eles eram homens livres, mas eles eram presos à terra, ok? Tá? De que forma que eles eram presos à terra? Primeiro, porque eles fizeram, né, esse juramento, né, de fidelidade aí ao suzerano, aquele que deu o pedaço de terra para esse servo aí, tá? E segundo, porque se ele saísse daquela terra, ele não teria nada, não teria nenhuma forma, né, de sobreviver, tá? Porque de onde que ele iria tirar o sustento, né, seu e de sua família? Não teria como. Então, era um regime ali, né, de semi-escravidão, tá? Porque ao mesmo tempo que ele era livre, ele não tinha direito de escolha, tá? Ou era a morte ou era viver naquelas condições. Então, dentre
alguns tributos, né, que esses servos pagavam para os seus senhores, algumas obrigações que eles tinham, nós temos a talha, tá? No contrato ali, né, no juramento de fidelidade com o suzerano, os servos eles ficavam obrigados em dar metade da sua produção para os senhores feudais, tá? Para o seu suzerano. Isso era chamado de talha, tá? Então o vassalo o servo ficava com metade e dava metade da sua produção para o suzerano, tá? Então essa era uma das obrigações dos servos, pagar a talha. Algumas outras obrigações, as banalidades, tá? O imposto pago pelo uso do moinho, do forno, de ferramentas, etc. Tá? Então, além, né, dele dar metade da sua produção, ele ainda tinha que pagar para utilizar os equipamentos, né, para fazer o pão, né, para consertar uma ferramenta, né, para moer o trigo ali. Então, esse tributo era chamado de banalidades. Tá? Eles ainda tinham outras obrigações, como a mão morta, né? O imposto pago pelos descendentes, né, dos servos. Então, caso o pai de família ali falecesse, né, os seus descendentes, sua esposa, seus filhos, né, o filho mais velho, iria assumir, né, aquela terra ali, caso o senhor feudal permitisse, e iriam continuar pagando esses tributos aí, né, e iria assumir essas dívidas, né, do pai. E nós tínhamos a corvéia. Tá? A corvéia era a obrigação de cultivar a reserva senhorial e o servo não recebia por esse trabalho. Então, imaginemos que, né, vão ser 7 dias aí na semana, o domingo ninguém trabalhava, tá? O domingo a igreja, né, não permitia que se trabalhasse, né? Era o domingo de descanso, de ir à missa, né? Então, sobrava 6 dias, 3 a 4 dias esse servo trabalhava em suas terras e 2 a 3 dias, né, dependendo do lugar, da região ali, ele trabalhava de graça, né, para o Senhor, cultivando as terras lá do Senhor. Então vejam como que era miserável a condição, né, dessa pessoa, né, na condição de servo. Bom, o feudo é toda a extensão de terra no qual aquele senhor, aquele nobre, vai mandar. Tá? Por isso que ele é o senhor feudal, o senhor daquele feudo. E dentro desse feudo costuma ter algumas divisões básicas. Quais são essas divisões básicas? O manso servil, que é a parte do feudo onde que era entregue, né, e dividido e entregue a vários servos para eles cultivarem, né, essas terras. Geralmente eram as terras de menor qualidade. Nós vamos ter o manso senhorial, que era as partes ali, né, de maior fertilidade do feudo, né, das terras, e era onde que os servos pagavam a corvéia. Tá? Nós vamos ter o castelo, que era ali o centro, né, político do feudo, onde morava o senhor feudal, juntamente com alguns cavaleiros, os servos que, né, trabalhavam dentro do castelo, os estábulos, né? Então, o castelo era o centro ali político do feudo, tá? Geralmente a partir do século XI, né, com grandes muralhas, né, castelos aí feitos de pedra, né, que nós temos imagens e vários deles, né, na verdade, presentes, né, de pé até hoje na Europa. Tá? E nós vamos ter também o manso comunal, né, as terras comunais, que são as terras de uso comum, tanto de nobres quanto de servos, que é as florestas, os rios, os lagos, tá? De onde que eles tiravam ali lenha, né, a água ali para aguar suas plantações, para beber, enfim. Tá? Então, geralmente, o feudo era dividido aí nessas 4 partes. Aqui tem a imagem, né, dessas divisões aí para vocês, né? Geralmente, né, próximo aos castelos, né, dentro dos feudos, tinha algumas vilas, tá? Onde habitava
cidadãos livres, né? Livres porque eles não deviam não eram ligados à terra como os servos, tá? Mas eles, como estavam dentro das terras dos senhores feudais, eles também tinham que pagar impostos, tá? E essas pessoas que viviam nas vilas eram chamadas de vilões. Futuramente essas vilas é que vão dar origem, né, às cidades, né? Aí a sociedade feudal, né, que eu já tinha comentado com vocês, a função de cada um deles, a estratificação, tá? Então, a sociedade que tinha pouca mobilidade social, tá? Quase, né, quase nunca uma pessoa que nascia numa condição de servo, né, inferior, ela iria alcançar nobreza e vice-versa. Poderia até ser um nobre falido, sem dinheiro, mas ele, né, não deixaria de ter esse título, tá? Eram poucos os casos em que isso acontecia. E, né, o papel da Igreja Católica, que eu já comentei um pouco com vocês, que exercia, né, essa grande influência na vida das pessoas, né, que era conduzida aí pela doutrina cristã, tá? Então, por esse pensamento, né, da doutrina cristã ser a forma predominante, né, de pensar na Idade Média, nós caracterizamos essa cultura como uma cultura teocêntrica, né? Teo, né, vem de Deus, né, de teologia. Então, cêntrica vem de centro. Então, Deus no centro de tudo, né? Todos os valores, né, e normas dessa sociedade eram baseadas em normas divinas, né, normas cristãs. E então a igreja também detinha o conhecimento, né, que era produzido nesse período, copiando, né, e os livros que preservaram, né, a cultura ocidental. Grande parte, né, de textos da antiguidade que chegaram até nós nos dias de hoje foram preservados por conta, né, dos monges copistas, né? Eram monges que ficavam ali grande parte do dia nos mosteiros copiando à mão, né, manuscritos, né, da antiguidade, textos da antiguidade. Aí é graças a esses textos aí que nós temos conhecimento, né, sobre a cultura medieval, tá? Grande parte do conhecimento que nós temos é fruto desses textos. Bom, agora para a segunda aula, né, nós vamos falar sobre a Baixa Idade Média, que fica aí para um outro, né, vídeo. Então, eu, né, espero ter relembrado aí com vocês alguns dos principais pontos que nós já trabalhamos, né, com relação a esse conteúdo, tá? E para que a gente possa dar andamento aí né, nas matérias aí daqui para frente, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vai ser passado para vocês um e-mail que vocês podem estar mandando para que eu e os outros professores tirem as dúvidas aí de vocês, tá? Um grande abraço e bons estudos.